Meninos, para vocês que estão aqui, tá? Primeiramente, altamente vitoriosos e aprovados. Não aprovados ainda na OAB, mas aprovados sim, no meu consentimento, no consentimento de vocês e na própria consciência de vocês. Que está aqui, agora que eu acabei de descobrir que eu não sei mais o que é feriado, que não é, né? Que nós estamos aí no final de semana que já vai pegar um feriado. E vocês, sim, são vitoriosos, são heróis de já estarem aqui com a gente, tá bom? Separei aqui, meninos, algumas questõezinhas de processo, tá? Separaram aqui e a gente já tá aqui para comentar com vocês de uma maneira mais breve, mais sucinta e com qualidade. Porque também não adianta só a gente dar gabarito e etc. Se fosse para dar só o gabarito, você chegar aqui, pegar o papel e ir embora para sua casa. Né? Vamos lá, meninos. Primeira questão vai dizer assim, ó. Maria, 30 anos, foi vítima da prática de um crime de estupro. Crime esse de ação penal pública condicionada à representação. Cuidado, porque em 2018 mudou, tá certo? Mas não vai dar necessidade da gente alterar isso aqui na questão. Só quero que você saiba que estupro agora é um crime de ação penal pública incondicionada. Apesar de não querer falar sobre os fatos ou contribuir para eventuais investigações, a mãe de Maria comparece à delegacia e narra os fatos. Diante da situação apresentada e sobre o tema inquérito policial, é correto afirmar que... Meninos, a questão está versando sobre inquérito policial e está falando sobre modalidades de instauração. Ele vai versar aqui sobre modalidade de instauração nos crimes de ação penal pública incondicionada ou condicionada. Vale ressaltar que a condicionada tem ela a requisição do ministro da Justiça, ou tem ela também condicionada à representação do ofendido ou representante. Legal. Eu vou puxar da memória de vocês. Eu sei que é querer muito puxar uma hora dessa, mas eu te provo que você realmente vai conseguir. Tá bom? Representante. Legal. A questão aqui, ela está desatualizada sobre o enunciado. Quando ele diz que é de pública condicionada, e não é pública mas para os nossos itens não vai ter problema, tá bom? Diante dessa situação apresentada e sobre o tema inquérito policial, é correto afirmar que, letra A, apesar de o oferecimento da denúncia depender de representação, a instauração do inquérito policial independe da mesma. Meninos, vamos lá. Tratem como se fosse penal condicionada, ok? Se for um crime de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito poderá ser aberto de ofício pelo delegado de polícia? Pode ou não? Condicionada. Muito bem, ó. Condicionada. Incondicionada. Nessa daqui poderá existir de ofício. Aqui exige uma condição, que pode ser requisição, representação, ofício pode? Pode? Não, porque ele precisa de uma condição. Ok? Então, vamos lá. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, pode instaurar sem a necessidade de uma representação ou de uma requisição? Não, precisa ter uma, porque existe uma necessidade de uma condição. Ok? Olha o que diz a letra A. Apesar de o oferecimento da denúncia depender de representação, a instauração do inquérito policial independe da mesma. Se depende da representação, depende também para a instauração. Ok? Letra A está errada. Vamos para a letra B de buscando a aprovação, tá? Letra B vai dizer assim, ó. Ainda que conclua pela atipicidade dos fatos, ou seja, quando ele fala em atipicidade dos fatos, ele está entendendo que não há crime. Uma vez instaurado formalmente o inquérito policial, não poderá a autoridade policial mandar arquivar os autos do inquérito. Certo ou errado? O que é que a questão está querendo dizer?
O seu problema não é falta de português. Desculpa, o seu problema não é falta de conhecimento de CPP. É cansaço misturado com falta de interpretação de texto. Te pergunto, o delegado de polícia poderá arquivar autos de inquérito? É isso que o item está dizendo. Vamos ler com calma agora para você ver como é isso? Ainda que conclua pela atipicidade dos fatos, ou seja, mesmo que o delegado está analisando, ele viu que não é crime. Mesmo que ele veja que não é crime, ele pode arquivar? Não. Quem vai arquivar é o Ministério Público e se perguntar de acordo com o STF, é o juiz, porque encontra-se com eficácia, suspensa. Mais uma vez, ainda que conclua pela atipicidade dos fatos, uma vez instaurado formalmente o inquérito policial, não poderá a autoridade policial mandar arquivar os autos. Sim ou não? Tem uma característica aqui. Muito bem, a característica de ele ser indisponível. Delegado de polícia não poderá mandar arquivar autos do IN. Não confunda a característica da indisponibilidade com a característica da obrigatoriedade. Fizeram as devidas anotações? Letra C. O inquérito policial tem como uma de suas características a indispensabilidade. Cara, acabei de dizer. O inquérito ele é indispensável? Ele é Professor, mas por que ele é dispensável? Primeiro, para que é que serve o inquérito? Ele é um procedimento inquisitivo ou inquisitório. O inquérito ele é um procedimento judicial ou administrativo? É um procedimento administrativo. O inquérito ele não traz prejuízo para ninguém. Beleza? Então, professor, se eu tenho um inquérito para buscar ali, vou colher elementos informativos, tentar identificar a autoria e a materialidade de determinada situação, bem como todas as outras informações que sejam pertinentes para aquela situação. Se eu já tenho tudo isso, para que é que eu vou abrir o inquérito? Precisa? Imagina que eu quero saber quem é o autor do crime. Quem matou Alexandre Teixeira? Imagina que tem uma filmagem dizendo que o Sinfrone matou, mostrando que o Sinfrone matou Alexandre Teixeira. Precisa que o delegado abra um inquérito para tentar descobrir quem é o autor do crime? Se o Ministério Público já está munido da autoria e da materialidade, ele pode ou não pode oferecer a denúncia? Precisa do inquérito? Então, o inquérito policial ele é indispensável ou dispensável? Dispensável. Ok? B. O Código de Processo Penal proíbe a reprodução simulada dos fatos antes do oferecimento da denúncia, ainda que com a concordância do indiciado. Certo ou errado? Tá errado porque a gente já viu que a B tá certa? Ou porque você sabe mesmo? Reprodução simulada dos fatos, menino, como o próprio nome já diz, vai tentar simular o ocorrido naquele dia. Pode existir? O delegado pode ordenar? Pode. Agora, o X da questão é que não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Lembram disso? Poderá, por exemplo, um crime de estupro. Vamos supor que eu tenha estuprado Alexandre Teixeira. Ave Maria, que visão do campo. O delegado de polícia está investigando aquele crime. O delegado poderá ordenar que eu, Sinfrone, faça lá a reprodução simulada dos meus atos com Alexandre Teixeira? Não, mas como? Não está contrariando a moralidade, não? Fazer de novo um crime de estupro ali? Entenderam? E aí eu te pergunto, eu sou obrigado a participar? Não. Por quê? Porque ninguém é obrigado a produzir provas contra o princípio do nemo tenetur se detegere. Se você sabe falar latim, não sei não. Estudei foi direito, foi latim. Todo mundo entendeu até agora, meninos? Gabarito da primeira questão. Letra B de buscando aprovação.
Gente, quantos anos eu tenho? 17. Minha idade, 17 anos. O artigo também é 17. Aquele que vai dizer que o delegado de polícia vai chamar lá de autoridade policial não poderá arquivar os autos do inquérito. Ok? 2. Indiciado. Que diabo é indiciado? Indiciado é um ato formal do delegado de polícia, que é quando ele acredita que você seja culpado. Aí ele lhe indicia, é como se fosse a opinião do delegado de polícia. Lembra? Poderá haver uma requisição de instauração de inquérito? O MP pode mandar abrir o inquérito? Pode mandar o delegado abrir ou pode? Pode. Se ele mandar, o delegado deve abrir ou pode abrir? Deve, porque tem um nome chamado requisito. E requisição tem caráter de obrigar. Agora, o Ministério Público pode chegar e vai dizer assim, JP, você vai ter a opinião disso, 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 disso. Posso? Eu posso escolher a opinião dele? A opinião, ela é P. Então, quem indicia? Delegado de? Alguém pode mandar ele indiciar? Não. Voltando. 2. Indiciado em um determinado inquérito policial, Pedro requereu, por meio de seu advogado, acesso aos autos da investigação. O requerimento foi negado pelo delegado de polícia. Parou. Olha o que é que ele vai versar. Ele vai versar sobre a característica do sigilo. O delegado negou que ele pudesse ter acesso aos autos daquele inquérito. Processo não, desculpem. Soluço. Vamos lá. Delegado de polícia não pode negar vistas dos autos aos defensores. Professor, nessa situação que ele está dizendo que o indiciado é o Pedro. O Pedro chegou até o advogado dele, Pedro lhe buscou no seu escritório e disse, olha, doutor, eu queria dar uma olhada, se eu desse uma olhada nesse inquérito. Aí ele vai dizer, qual é a delegacia que tá? Tal delegacia, tá certo. Você, advogado, se direciona até a delegacia e diz assim, ei, eu quero dar uma olhada nesse inquérito. Você é um advogado, você poderá, o delegado poderá ou deverá te entregar os autos do inquérito? Deve, porque o sigilo não abrange a defesa dele. Ok? Só que o delegado só poderia negar vista desses autos do inquérito quando? Se tivesse sido decretado algo chamado sigilo judicial. E se falar em sigilo judicial, o delegado poderia negar? Poderia. Mas se o defensor apresentasse um instrumento procuratório, apresentasse uma procuração, o delegado deverá entregar. Lembram? Professor, mas como assim? O advogado poderá ter acesso a tudo aquilo e acabou? Ele poderá ter acesso a tudo aquilo desde que já esteja documentados. Súmula vinculante, número 14 do STF, artigo 7º, inciso 19 do Estatuto da OAB. Hã? Quem sabe tá aqui, olha. Bondade. Deu para entender tudo que eu queria sobre sigilo? Sim ou não? O inquérito ele é público ou é sigiloso? Se abrange ao juiz, o sigilo? Não. Se abrange ao delegado? Ao MP? Ao defensor? Só que no defensor, se tiver sob sigilo, precisa de uma procuração. E o advogado poderá ter acesso a tudo aquilo desde que já esteja passado essas pequenas informações que eu te dei. Dá ou não dá para responder essa questão? Bora lá. Letra A. Primeiro, o que foi que o delegado fez? Negou a vista do advogado no inquérito, não foi? Nessa situação hipotética, a decisão do delegado está correta, gente? Está correta ou incorreta? Hã? Incorreta. Então você já vai eliminar a letra A. Já vai eliminar... Oh, meu Deus, só a letra A, né? Já eliminou a letra? Então pronto. Deixa de ser mal agradecido. Já eliminamos uma. Vamos para B.
Tá dizendo que foi incorreta, ok, né? Pois o exercício do direito de defesa e contraditório são plenamente aplicáveis ao inquérito policial. Parou! Aqui já vamos versar de uma outra característica, chamada a característica da inquisitoriedade. Quando eu falar que o inquérito ele é inquisitivo, eu vou tirar dali duas informações. A primeira é que existe uma concentração de poder, e essa concentração de poderes encontra-se nas mãos do delegado só do delegado, e do Ministério Público, e do juiz. A concentração dos poderes se concentra nas mãos de uma única, que é o delegado Ok, meninos? Só que quando eu digo que algo é inquisitivo ou inquisitorial, significa dizer também que inexiste, ou seja, não existe contraditório e nem ampla, estou dizendo via de regra. Porque nós vimos que nas provas urgentes, relevantes, que são as tidas, as cautelares, as não repetíveis e as antecipadas, essas aí existirão sim uma colheita de provas naquele momento do inquérito, só que existirá algo chamado contraditório diferido ou postergado. Eu colho agora, mas você só vai poder se manifestar depois. Beleza, meninos? Todo mundo? Mais uma vez, letra B. Tá dizendo que é incorreta, é ou não é? Incorreta. Pois o exercício do direito de defesa e do contraditório são plenamente aplicáveis ao inquérito policial. Gente. É a essa e a gente nem vai utilizar esse direito lá dentro do inquérito. Nós vamos utilizar esse direito lá dentro da ação penal, que vigora o sistema acusatório. Lá não existe a concentração de poderes. Já vi que também não poderá ser a letra B. Vamos lá, parceiro. É incorreto ou não é? A decisão do delegado? Incorreta. Pois afronta o princípio da publicidade. Primeiro, tem princípio da publicidade? Não, já está errado. D. Isso deve ser a D, né? É incorreta? Sim. Pois o acesso do indiciado por meio do seu advogado aos autos do procedimento investigatório é garantia do seu direito de Certo ou errado? Fica fácil ou não fica o processo penal assim? Gente, vocês estão sendo muito bem acompanhados. Confiem no trabalho de cada professor que vocês têm, que eu te garanto que a tua aprovação vem. Tá? Sigam o que a gente diz. Ai, professor, o senhor com essa cara de menino querendo me dar conselho. Tô dando um conselho porque eu já passei por essa etapa. Passei em 2000 Aliás, virei advogado em 2018. Passei na OAB em 2016. Primeira fase, 17, segunda fase. Tive que correr para me formar antes, porque senão ia perder, né? Meu ano, né? Cão é que queria fazer o OAB de novo. Queria botar trocentas cadeiras. Segunda questão tá com E. Gabarito, letra de Deus. Posso ir? Terceira. Eu quero que vocês leiam grifando junto comigo, porque dá um caráter de personalidade com a questão, tá? A autoridade policial de uma determinada cidade do estado do Mato Grosso do Sul instaura um inquérito policial para apurar um crime de aborto cometido pelo médico X. Para e interpreta. Lá na cidade de Mato Grosso do Sul, um delegado de polícia ele abriu um inquérito para investigar um possível crime de teoricamente, aparentemente, tido como autoria o médico. Se você fizer essa questão, tu não erra. No curso das investigações, a prisão preventiva do médico é decretada pela Justiça. Quem é que decreta a prisão preventiva? Juiz. E o mandado de prisão é cumprido, ok? Houve a decretação da prisão preventiva, o mandado de prisão foi então significa dizer que o médico está preso. Nesse caso, segundo estabelece o Código de Processo Penal, o inquérito policial deverá ser concluído a partir da data em que foi executada a prisão cautelar. Meninos, cumpre ou não cumpre um prazo específico? Sim, cumpre sim um prazo específico.
Como é que ocorre isso, professor? Se perguntar de acordo com a lei, são 10 dias estando o cara preso, regra geral. E quantos dias solto? 30. Agora, se perguntar de acordo com a lei, poderá prorrogar o preso por mais 15. Só que se perguntar de acordo com o STF entende que não poderá prorrogar. Mas aqui não é nenhum objeto dessa questão, só que eu preciso abrir o leque com vocês. Tá? Deu para entender até então? Então vamos analisar. Olhem para mim, todo mundo. Houve instauração de um inquérito policial por um delegado de polícia para encontrar ali, possivelmente, o autor do crime de aborto. Teoricamente, é o médico X. Dentro daquele inquérito, buscaram a prisão do senhor médico. A partir de então, o médico foi preso. O cara tá preso ou não tá? Eu tenho quanto tempo para finalizar esse inquérito? Hã? 10? Já te botaram, foi quebrante em mim, viu? Minha boca tá só. Um prazo de 10? Questão fácil ou difícil, cara? Fácil. A linha, a bichinha rapaz, é meu gabarito, ó, todinha. A linha é 1000, rapaz. Meninos, que é o gabarito o quê? P de bola, né? Ó, vocês querem que eu leia? Letra A, 5 dias? Desnecessário, né? Vamos lá. Próxima questão. Questão número 4, né, meninos? Até agora, alguém com dúvida? Bebê? De boa? JP, tá entendendo aí, JP? Raquel é professora da Escola de Artes. Foi vítima de um crime de injúria. Cuja ação penal é Opa, já tá indo agora pra ação penal. Praticado por Clara e Ana. Opa, quem são as criminosas? Clara e Ana. Então você já circula e escreve criminosas. Duas mães de alunas de sua classe. As mães de duas alunas, né? Decide, então, no último dia do prazo, propor uma queixa-crime em face de... Mas não contra Ana. Afirmando expressamente que não tinha interesse em ver processada a mãe de sua aluna preferida. Considerando o caso exposto, assinale a afirmativa correta. Antes de nós irmos para os itens, eu quero só te lembrar de uma coisa. Nos crimes de ação penal, que foi, bebê? Tá rindo aí? Dos exemplos, é? Nos crimes de ação penal pública e crimes de ação penal privada, vigoram alguns princípios. Lembram disso? Quais são esses princípios? Escreve não, né? Pública. E vou ter a privada. Aqui eu vou fazer a divisão. Vamos lá. Meninos, na pública, ela é divisível. O banheiro público é divisível ou não é? É. Na pública, quem entra é o Ministério Público. Por meio de chamado uma denúncia. Ok? Enquanto na pública é divisível, o banheiro da sua casa tem uma privada. Essa privada, ela não é divisível, não é todo mundo que chega lá e usa não, meu filho. Ela é indivisível.
possível. Na pública é uma de, enquanto na privada é uma. Na privada, desculpa, na pública é o MP. Na privada é o querelante. Ok? Na pública, denúncia. Na pública, ela vai fazer ali, vai trazer a figura do réu. Enquanto na privada, ele vai trazer a figura do querer. Só para você lembrar um pouquinho, tá bom? Lembraram disso daí? Professor, na pública, vigora a obrigatoriedade ou a oportunidade? Se o Ministério Público tem indícios de autoria e materialidade, ele pode oferecer a denúncia ou ele deve? Então, vigora o princípio. A privada da sua casa. Você pode usar a hora que você que é a hora que mais lhe convém usar, é ou não é? Tem gente que gosta de ir de manhã, outros que gosta de ir de tarde, outros que gosta de ir. Então você tem a oportunidade barra conveniência. Oportunidade ou conveniência. Professor, na pública, o Ministério Público entrou com a denúncia. Ele pode desistir desse processo? Pode? É o quê? Indispor. Enquanto aqui é? Vamos lá. Na pública ela é divi. Eu posso fracionar a quantidade de réus? Posso, porque ela é divi. Na privada, se 5 pessoas cometeram um crime contra mim, eu posso escolher 4. Tenho que ser todo, porque ela é indivisível. Beleza, meninos? Via de regra, na privada, eu tenho um prazo de 6 meses. A regra é ser do conhecimento da Nós lembra-se da exclusiva, personalíssima, subsidiária. Por isso que eu digo que é regra. Na pública, o cara é obrigado, desde que tenha indício de autoria e material ali. Aqui, eu tenho a oportunidade de processar. Eu que escolho se eu vou, se eu não vou. É ou não é? Mas na PRI, enquanto na pública ela é indisponível, o Ministério Público não poderá desistir de denúncia, de processo e nem de recursos em que ele age interposto. Diferente daqui, ela não é minha. Eu comecei, mas eu posso ou não posso não querer mais? Posso. Mas só na PRI? Vai. Agora, mediante essa leve explanação, recapitula aqui, ó. Raquel é professora de uma escola de artes. Se você fizer do jeito que eu digo, eu só li a questão uma vez, como fixa. Raquel é professora de uma escola de artes. Ela tem algumas alunas. A mãe de 2 alunas distintas, Clara e Ana, as mães delas, a mãe de Clara e a mãe de Ana, cometeram um crime em face de quem? Da professora. A questão está dizendo que é um crime de ação penal? A mãe dela, desculpa, a Raquel, professora, ela poderia dividir as pessoas, escolher quem ela iria processar, ou ela deveria processar todo mundo? Foi isso que ela fez? Ela escolheu a mãe de uma única criança, não escolheu a mãe da outra, porque a outra era a aluna predileta? Pode? Não pode, porque na privada vigora o princípio da indivisibilidade. Ok? Vamos lá. Passadas essas informações, vem comigo. Letra A. Raquel não poderia propor queixa-crime apenas em face de Clara. Certo ou errado até aqui? Certo.
Porque deveria ser em face de quem? Mas ela era obrigada? Era? A processar? Não, porque vigorar. E se ela entrasse, ela poderia depois desistir? Porque é dispor. Pois a renúncia ao exercício de direito de queixa em relação dos autores do crime a todos se estenderá. Se eu perdoar um, todos os outros vão ser perdoados? Só que quando eu perdoo, já tem iniciado o processo. Aqui não foi perdão, aqui foi algo chamado renúncia, lembra de marcha? Ré. Ou seja, ainda não iniciou. Renúncia é quando eu tenho a possibilidade de ir, mas eu não. Ela está ou não está renunciando o direito de queixa dela? Sim. A partir do momento em que ela não oferece em face de todos. Então, qual é o gabarito? Letra A. A de aprovação. Mas, no dia da sua prova, se você já tem certeza, você marca e acabou. Aqui não. Por quê? Porque aqui a gente pode trazer nos outros itens uma pegadinha que a banca queria fazer com você, tá bom? Raquel, poderia propor queixa-crime apenas em face clara? Poderia, meninos? Apenas? Não. Deveria ser em todas. Pois se aplica a ação penal privada, o princípio da disponibilidade. Ei! Embora seja disponível, não está condizendo com o quê? Com o apenas. Professor, é disponível? É. Mas não está combinando com o apenas. Beleza? Beleza, meninos? C. Raquel não poderia propor queixa-crime apenas em face clara, certo ou errado? Certo. Porque deveria ser em face das? Ou se ela não quiser, nenhuma vai ser processo? Pois houve o perdão do ofendido a este. Houve perdão? Perdão, gente. Você perdoa antes ou depois? Depois. Perdão é igual a chifre. Você só perdoa depois que há com... É igual aqui. Aqui ainda nem iniciou o pró. Então ela fez uma renúncia. Ok? D. Vai dizer que Raquel poderia propor queixa-crime apenas em face clara? Ô, gente, apenas? Sim ou não? Não. Pois se aplica a ação penal privada o princípio da oportunidade. Ok, mas a oportunidade não está combinando com esse apenas. Olha como a questão é sacana, ó. Ela bota duas coisas, ó. Oportunidade e mistura com a indivisibilidade. Ela faz um jogo com você. Esses são os princípios mais comuns. Você aí do online também, eu vou até dar uma saída aqui para você bater o print, tá? Tá vendo que com só essa tabelinha a gente resolveu aí a questão todinha? Vocês vão começar a bater a foto comigo agora, assim, ó. Próxima questão. Vamos? Quinta. As ações penais públicas podem estar sujeitas a uma específica condição de ação, conhecida como algo chamado representação da vítima. Mas também pode ser do ofendido, que é a vítima. Ou ainda poderá ser do representante. Sobre esse tema, é correto afirmar aqui, mais uma vez, grife o que a questão está pedindo. As ações penais públicas podem estar sujeitas a uma específica condição. Então, aqui será a ação penal pública condicionada. Sobre esse tema, é correto afirmar que, letra A, a representação necessita ser ofertada perante o magistrado. Vem comigo. Posso apagar? Bora lá.
Existe algo chamado representação. A representação nada mais é do que ele querer dar seguimento à situação, beleza? Mas existem algumas observações. Algumas observações. Essa representação poderá ser feita ou escrita. Beleza? Essa representação poderá ser direcionada a 3 pessoas. Poderá ser direcionada ao juiz, ao MP ou ainda ao delegado. Ok? Via de regra, essa representação ela tem um prazo de 6 meses. A regra são 6. E esses 6 meses são contados da data do conhecimento da autoria. Ok? Deixa eu ver se preciso dizer mais alguma coisa. Professor, essa representação aqui, ela poderá ser feita pode ser feita pelo ofendido? Pode ou não? Ou poderá ser feita pelo representante? Esse representante legal aqui, ele precisa de quê? O procurador dele. Vamos juntar aqui a ideia do procurador. Se ele for colocar um advogado, é ou não é o procurador dele? Esse procurador vai precisar de algo chamado poderes judiciais. De uma única palavra. Bate print. Vamos para a questão? As ações penais públicas podem estar sujeitas a uma específica condição conhecida por representação da vítima. Sobre esse tema, é correto afirmar que, letra A representação necessita ser ofertada perante o magistrado. Perante ele só? Pode ser feita por quem? Ou ainda, tá certa a letra A? Então não é necessita. A B vai dizer que a representação ofertada pela vítima vincula o Ministério Público que terá de oferecer a denúncia. Vincula? Se o Ministério Público... Não, vincula ou não vincula? Será se o Ministério Público concorda com ele? Concorda ou não? O que é que você acha? Se ele representou, mas se o Ministério Público não encontrar indício de autoria e materialidade, ele vai ser dado seguimento? Não. Beleza ou não beleza? Nós estamos já respondendo essas questões. Nós estamos em qual questão? 5, né? Top. Oi. Pode ir. Posso ir, meninos? Vamos lá. Letra C vai dizer que a representação não poderá ser ofertada oralmente. Pode ou não pode? Tem essa informação aqui? D. Vai dizer que o direito de representação poderá ser exercido por procurador com poderes. Tem essa informação aqui? Vai, bebê, bate. Olha que cara de pau.
Que acaba, bebê, depois tu bate uma foto minha assim comigo, viu? Aí tu acha que acabou, bebê? Toma. Bateram aqui, meninos? Gente, tá legal, tá de boa? Porque se eu for ficar só falando termos técnicos aqui, vocês vão... Certo? Próxima. Ana, estudante de 20 anos, relatou à assistência social da universidade pública onde ela estudava que foi vítima de um estupro no campus, não sofrendo lesões. É correto afirmar que, letra A, pode ocorrer, no caso, perempção e decadência? Perempção e decadência são institutos que nós vimos nas ações penais privadas. São excludentes de culpabilidade. Junto com o perdão. Perempção é aquela palavra que eu disse, tô nem aí. Tô mais nem aí. Lembram? Quando eu passo 30 dias sem movimentar, processo. Quando eu passo 60 dias da morte do ofendido e eu sou um representante legal e eu não dou seguimento. Quando acaba uma empresa e ela não deixa os sucessores. Quando nas fases de memoriais eu não peço a condenação. Tudo isso são causas de perempção. Ok? B. Aliás, B não, né? Vamos lá. É correto afirmar. Letra A. Pode ocorrer no caso a perempção e a decadência? Não, porque eu já expliquei que são nos casos de crime de ação penal privada. B. Ana, quem é Ana? É ou não é estudante? Ela precisa oferecer representação para que seja instaurado um inquérito policial. Quero que você coloque aí um asterisco. Por quê? O gabarito em que a banca cobrou foi a letra B. Por quê? Porque à época dos fatos, o crime de estupro era um crime de ação penal pública condicionada. Eu sei por que você não ajeitou, porque não teria graça eu ajeitar e trazer, porque a tua atenção não seria tão redobrada quanto eu te dar essa informação. Ok? Crime de estupro não é mais de ação penal pública condicionada à representação. É incondicional. 2018. É igual. Já ouviram falar em estelionato? Estelionato antigamente era crime de ação penal pública condicionada à representação. Não é mais, é incondicionado. Oh, desculpa. Antigamente era um crime de ação penal pública incondicionada. Agora virou um crime de ação penal pública condicionada. Salvo quando versar sobre pessoas que estejam sem discernimento, capacidade civil, ou ainda que seja pessoa maior de 70 anos. Beleza? É. Se você quiser sofrer as condições. Agora, não confunda estelionato com furto mediante fraude. Estelionato, você tem que ter a participação naquela situação. Certo? Você tem que ser enganada, mas você tem que participar. Senão, caracteriza como um crime do artigo 155 de furto, só que um furto mediante fraude. Ok, príncipe? Mas chama ele de príncipe não, porque ele disse que eu tinha acabado a foto dele. Meninos, deu pra entender isso daí? Deu ou não deu? Deu pra entender que é um B, mas é um B que a gente faz o ajuste, não deu? C. Existe legitimidade concorrente de ano de Ministério Público, mediante representação, para a propositura de ação penal. Gente, quando vocês verem essa parte de legitimidade concorrente, sabe quando é que vai acontecer? Quando for um desacato ao servidor público no exercício das suas funções. Oi. Isso, hoje em dia, certo? Corrige sim, tá bom? Deu pra entender todo mundo? Alguém aqui tem alguma dúvida? Bebê aí de trás, fala pouco. Deu bom? Top. Posso ir pra D? Isso é suficiente para que o agressor seja também investigado criminalmente, independentemente da lesão sofrida,
porque assistente social é funcionária pública e, sob pena de prevaricação, deve comunicar o fato à autoridade competente. Meninos, cuidado, é diferente. Você tem a obrigação e você poder dar. Ok, meninos? Então, gabarito letra B, mas com aquela pequena correção. Sétima. Que horas são, hein? Pra gente não perder o tempo. Top demais. Secretaria do Ministério Público. A Secretaria do Ministério Público recebe representação onde se narra a prática de um crime comum por imputável em concurso de agentes com adolescente. Além de um crime militar em conexão. Conexão tá tendo mais de um, não tá não? Ó. Conexão. Diferente de continência. Ok? Conexão tá dando mais de um. Continência é um fato só, vários crimes. Diante da conexão existente das regras previstas no Código de Processo Penal, é correto afirmar que, meninos, quem puder abrir o artigo 79 do CPP, por que eu já quero que você anote aí o artigo 79? Porque essa parte é imprescindível que você anote. É importante, pode ser que caia. Vai falar das ressalvas. Aqui, preste atenção o que foi que aconteceu. Volta lá para a questão e vai dizer assim, ó. Secretaria do Ministério Público recebe uma representação onde se narra a prática de um crime comum por imputável em concurso de agente com adolescente. Ou seja, é um crime comum tendo um concurso de agente com um adolescente. Além disso, tem um crime militar em conexão com o crime militar e crime comum. Será se junta? Será se separa? O que você acha? Separa? Bora lá, artigo 79. A conexão e a continência importarão unidade de processos e julgamentos. Vou tentar unir o máximo que eu puder. Agora, se, vai dizer lá no seu dispositivo do artigo 79, salvo, mais uma vez, a conexão e a continência importarão em unidade de processo e julgamento, salvo se no concurso entre jurisdição comum e militar, tem isso aí, tem. Teve um crime comum e um crime militar, então junta ou separa? Separa. Qual é o item, professor? Correto, então? Não sei, vamos ter que ler, né? Cadê? Vamos ver. Quem acha que é qual aí? Eu vou ler também, porque esse gabarito eu ainda não fiz, não. Você, será? Todos os delitos e autores deverão ser julgados perante a justiça militar. Eita! Se eu acabei de dizer que serão... Professor, a regra é unificar. Salvo se houver crime comum com militar. E o inciso 2 do artigo 79 ainda vai dizer exatamente o contrário. Vai dizer assim, ó. No concurso entre jurisdição comum e o de juizado de teve ou não teve também aí? Não teve um concurso de agentes? Separa ou junta? Separa. B. Todos os delitos e os autores deverão ser julgados perante a Justiça Estadual Comum. Como assim? A especificidade da norma do crime militar vai ser julgado onde? Justiça Militar. Óbvio, com as devidas necessidades, se for militar da União ou se for militar do Estado, dependendo da situação, poderá ser julgado pela auditoria militar, como aqui no caso do Estado do Ceará. Gostou, bebê? C. O delito militar, apesar da conexão, será julgado na Justiça Militar. Certo, gente? Enquanto que, em relação ao crime comum, o imputável será julgado perante o juízo criminal. Sim ou não? O comum vai para o juízo criminal, é ou não é? E o adolescente será perante o juiz da infância e da juventude. Ficou, sabe o quê? Cada um, ó. Cada um no seu quadrado. Eu disse, cada um no seu. Mas a regra é de um. Agora, se eu versar crime comum com militar, certo? E ainda, de acordo com o inciso 2, no concurso entre jurisdição comum e que envolver a infância, etc. É ou não é? Do juizado de menores, separa ou junta? Certo?
Deu para entender? Anotaram ao lado artigo 79, inciso 1 e 2 do CPP. Gabarito, letra C. D. O delito militar, apesar da conexão, será julgado na justiça militar. Sim ou não? Sim. Enquanto que, em relação ao crime comum, o adolescente e o imputável deverão ser julgados no juízo criminal. Gente, quer dizer que o adolescente vai ser julgado no juízo criminal? Ou ele não vai pela infância, não? É ou não é? Então tá errado, gabarito da letra D. Vamos para a próxima? Bora, meninos. 8, né, agora? Durante a instrução do caso penal, versando sobre o crime doloso contra a vida, vai para onde? Tribunal do júri. Em desfavor de Bruno, além da prova oral e pericial, foram juntados aos autos, por meio de compartilhamento de provas judicialmente autorizados, áudios e transcrições de interceptação telefônica implementada em processo distinto, que investigavam tráfico de drogas e que indiciavam a conduta criminosa do réu. A decisão interlocutória de pronúncia... Professor, decisão de pronúncia vai ser levada ao tribunal do júri? Sim. Decisão de impronúncia? Não. Qual é o recurso que poderá caber? Vogal com vogal, consoante com consoante. Nos casos de impronúncia, caberá A. E nos casos de pronúncia, caberá um. Cara, eu fico muito tão feliz com isso, sem ter noção. Red, meu filho. Então, quando ele diz que ele foi pronunciado, ele vai ser levado ao júri. Foi fundamentado nos indícios oriundos dessa interceptação telefônica, deferida por juiz de direito diverso daquele competente para o crime doloso contra a vida. Nessa situação, a decisão de pronúncia. Meninos, tem alguma coisa errada aí? Olha o que aconteceu. Estava tendo um processo de um crime doloso contra a vida na vara do júri. E um outro processo versando sobre tráfico de... Nesse processo de tráfico de drogas, o juiz deferia uma interceptação telefônica. Dentro desse processo, descobriram essa interceptação foi o juiz que dever. Dentro dessa interceptação, eu encontrei com uma prova. Do nada eu encontro essa situação. Essa prova poderá ser utilizada lá no juiz do júri ou não? Sim ou não? É uma prova legal. Foi um encontro de provas. Eu adquiri essa prova por meio ilícito? Não. Foi plenamente lícito. Então, mediante essas informações, vamos responder aqui agora, tá? Passa. Pronto. Letra A vai dizer que deve ser anulada por usar elementos de provas coligidos fora da instrução processual própria. Deve, gente, ser anulada? Não, porque eu posso usar. B. Pode ser fundamentada em indícios de autoria surgidos de forma fortuita durante a investigação de outros crimes. Pode ser usado ou não? Qual é o gabarito? Vocês estão vendo o gabarito aí atrás, não? Cara, o processo penal é a disciplina, só não é mais fácil do que ética. Mas é a disciplina segunda mais fácil. A mais fácil é ética. Vocês não se escapam. Quem não gostou de mim, tá lascado. Que vão me encontrar em ética também. Mas depois vocês vão me agradecer, eu ser chato. Porque às vezes eu sou tão chato de repetir as coisas, mas são as coisas que caem na tua prova, entendeu? Tipo assim, Maria, esse cara tá repetindo isso de novo, meu irmão. Sim, porque é o que cai. Certo? Desculpa, deve ser anulada pela violação do princípio da imediação processual penal. É o quê, galera? Não. É plenamente possível. Tá correndo tudo direitinho aqui, tá ou não tá? Então pronto, por que eu não posso pegar daqui pra usar lá? D.
Vai dizer que pode ser fundamentada em indícios de autoria surgidos durante a investigação de outros crimes? Sim. Se corroboradas pela prova plena do processo principal, precisa ser do processo principal? Não. Pode ser de um outro processo, mesmo que seja de um outro crime. É assim, gente, ó. Tô investigando aqui, aí do nada eu apareço com aquela prova. Pode ou não pode? Pode. Agora, se eu pego, eu só iniciei e cheguei aqui, porque eu peguei uma prova ilícita. Foi de uma interceptação sem o juiz ter me determinado. Poderia essa prova que eu encontrei lá, uma prova fortuita, ser aplicada no meu processo? Não, porque ela é uma prova The Fruits of Positions. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Ok? Vamos lá. Eu só construí essa árvore aqui. Não sei nem construir, é a palavra que a gente diz, né? Plantei essa árvore aqui com uma semente ilícita. Ilícita, certo? Tudo que vem... Gente, eu não sei nem se a árvore se vem por semente, viu? Mas vai. Tudo que vier dessa árvore aqui vai prestar? Porque ela veio de uma... Agora imagina um caso. Veio de uma interceptação telefônica bem aqui, ilícita. Tudo que essa interceptação encontrar aqui vai ser o quê? Ilícito por derivação. Entenderam? Agora, professor, se eu conseguiria chegar até aqui, poderia levar em consideração? Se não fosse por uma prova ilícita? Se não fosse? Sim. Beleza? Qual o gabarito? Dá 8? B de bola, né? Posso apagar, meninos? Calma, doutor Caboclo, do jeito que a gente fez. Acho que eu vou pro The Voice, viu, rapaz? Cantar. Nona. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação de prova. Certo ou errado? Ele é livre para apreciar a prova ou não é? Só que ele tem que fundamentar. Escolha, mas diga por quê. O juiz pode pegar 100% de uma prova? Pode ou não pode? Pode pegar só metade? 10%, 30%, 60%, 90%. Pode ou não? Ele pode rejeitar total essa prova? Ele fica vinculado a uma perícia? Nona. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Todas as provas são não vigora o sistema tarifário, não ficando o magistrado subordinado a nenhum critério a priorístico no apurar, através dela, a verdade. Sobre o direito probatório, de acordo com o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Letra A. É papel da testemunha sempre expor seus conhecimentos sobre os fatos, além de suas apreciações pessoais. Meu filho, eu, Sinfrônio, já fiz uma audiência criminal em que um determinado policial civil estava indo contra um policial militar que era o meu cliente e ele não gostava, tinha problemas dele pessoal com ele. Ele tá ali para dizer os problemas dele pessoal? Ele tá ali para dizer o que foi que aconteceu? Em determinado momento ele disse o que tinha acontecido, eu fiz alguns questionamentos e ele disse assim, ó: olha, mas minha opinião é que ele deve ser condenado. Aí eu olhei e disse assim, mas a sua opinião e nada é a mesma coisa. Me respeite. Lhe respeito. Do mesmo tempo em que lhe ensino. Sua opinião para o processo não serve de nada. A única coisa que serve são as veracidades, que inclusive você está dizendo que vai falar somente a verdade. Que inclusive se você mentir, você poderá ser preso.
Tem que ser nojento, em alguns momentos. Deu pra entender, meninos? Sim ou não? B. A expedição de carta precatória para a oitiva da testemunha suspende a instrução criminal. Presta atenção. O que é uma carta precatória? Hã? Não lembram? Vamos lá. Um processo aqui de Fortaleza. Mas a testemunha mora lá em São Paulo. Como é que eu vou fazer para ouvir essa mulher? Pode ser por videoconferência, ok, mas antigamente como não tinha isso, é uma carta precatória. Que o deprecante é aqui, o deprecado é de lá. Eu vou mandar uma carta para que ela possa ser ouvida lá, mas a informação é de tudo do meu processo. Tu acha que esse tempo eu vou deixar suspenso ou não vou? Claro, porque senão poderá ocorrer diversas outras situações. Então, suspende ou não suspende? O item está dizendo o quê? Suspende ou não suspende? Se tu der uma olhadinha, bebezinho, tá corretíssimo. O STJ, gente, ele acata exatamente a colheita da prova incidental. Beleza, meninos? Sim ou não? Posso seguir? Se você puder dar uma aberturinha aí, só que preste atenção. Professor, o senhor acha que suspende ou não suspende? É letra de lei. Suspende ou não suspende? Daqui pra lá. Mas vai trazer malefício ficar ali? Ou é um trâmite processual comum? É um trâmite? Então por que vai suspender? Por que eu gosto dessas pegadinhas? Porque a FGV vem com pegadinha. E quando eu te pego na pegadinha, lá na hora tu não vai ser mais pego. Olha o que é que diz o artigo 222 para de mim, por favor. Só que eu quero 222, parágrafo 1º, tá? A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para este fim uma carta precatória com prazo razo. Olha o que é que diz o parágrafo 1º. Vai dizer assim, ó. A expedição de precatória não suspenderá a instrução criminal. É um trâmite comum, cara. É um trâmite comum. Oi, bebê. Ah, tá bom. Deu pra entender? Expedição de carta precatória suspenderá a instrução? Não. É um trâmite comum. Artigo 222, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Deu pra entender, meninos? Ramones? Esqueci o nome dele. Deu? Bebezinha? Vai, mas passei. Posso passar? Você vai dizer assim, ó. O juiz, ao verificar que a veracidade do depoimento da testemunha pode ficar comprometida pela presença do réu, causando humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha, determinará a retirada do réu, independentemente de qualquer medida anterior. É independentemente de qualquer medida anterior? Não dava para ser por videoconferência, não? Olha o que diz o artigo 217 pra gente, por favor. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ao ofendido, de modo que prejudique a verdade dos depoimentos, fará a inquirição por vídeo e somente na impossibilidade da videoconferência é que vai fazer da seguinte maneira: vai retirar o réu, perseguindo na inquirição com a presença de quem? Quem fica? O réu sai, mas quem fica? O defensor dele. O que é isso na prática? É a testemunha que vai dar o depoimento dela ali e fica com medo do réu. Não é que vai tirar logo o réu da sala, não. Isso é medida excepcional. Primeiro momento, se tem como fazer por videoconferência, ok, faz. Não tem, então o réu sai e fica o seu defensor. Para evitar que haja
combinação de alguma coisa, etc. Fica o defensor do réu e a testemunha lá também fica. Certo? Entenderam, meninos? Todo mundo? Então é independentemente, gente? Não. D. O ofendido, quando devidamente intimado para prestar declarações sobre as circunstâncias da infração, pode ser conduzido à presença da autoridade se deixar de comparecer sem justo motivo. Gente, o ofendido, ele buscou a informação. Ele quis dar seguimento. O juiz pode ou não pode mandar determinado trazê-lo? Pode. Quem não vai poder é o réu. O réu não pode ser conduzido coercitiva. Olha o que diz aqui o artigo 201, parágrafo 1º. Se intimado... desculpa, 201, parágrafo 1º, só que eu quero o caput. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado. Esquece, só quero dizer do ofendido. Aí o parágrafo 1º. Se intimado para este fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Certo ou errado? Gabarito, letra... Eu estou falando de ofendido. Eu não estou falando de réu. O réu não poderá ser levado coercitivamente. Uma questão do tribunal, e na resposta, a justiça determinou que fosse uma testemunha e um réu, que ambos não foram justificados. Na questão, pode ser, sim, o juiz mandar positivamente para ambos, porque eles não justificaram o motivo de não poder ir. Vamos lá. Tem uma briga no que concerne aos julgados, jurisprudência. Como, por exemplo, o caso do Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula era réu no processo. Lula não poderia ser conduzido coercitivamente. Isso é o que o código diz. Certo? Agora, a testemunha e o ofendido, sim, poderão ser conduzidos coercitivamente. Ambos. Se ele não justificasse, ele poderia ser. Quem? Não. O réu não pode. O que é que pode acarretar? Uma prisão para ele. Porque ele não está dando a conveniência da instrução processual. Talvez a questão tenha dito isso como uma vírgula. Que pela conveniência da instrução criminal, será sim a determinação. Só que é a determinação de prisão. Às vezes é só um detalhe. Então a questão pode perguntar de acordo com o entendimento, com o julgado. Tem que analisar sempre o que a gente chama de comando. Tanto que uma testemunha poderá ser coercitivamente em virtude de não ter Justificativa. Mas tem que analisar lá o saldo. Depois traz que eu olho. Tá bom? Mas deu pra entender, meninos? Posso seguir? 10º. Caio, advogado contratado para patrocinar a defesa de Tício em um processo criminal contra ele instaurado. Houve de seu cliente que pretendia matar o... Minha Nossa Senhora. Houve de seu cliente que pretendia matar o promotor de justiça que atuava na causa. O Caio quem é, menina? É o advogado, é ou não é? Tício quem é? É o crime? Embora tenha desaconselhado o cliente a assim proceder, Caio fica desconfiado de que Tício colocaria em prática o intento criminoso. No dia da realização da audiência de instrução e julgamento, o promotor de justiça é encontrado assassinado em seu gabinete com 4 tiros. Instaurado inquérito para apurar o delito, Tício é denunciado pelo Ministério Público, que arrola Caio como testemunha de acusação. Caio não tem um sigilo não, gente, aí? Ele vai lá. Preste atenção. Aqui existe uma divergência. Aí, bebê, lá vem outra divergência. Entre o Código de Ética, entre o Estatuto, e entre o Código de Processo. O Código de Processo Penal vai dizer que, se autorizado, poderá. O Estatuto não. Não deixa. Veda. É o sigilo profissional? Não. Certo? Qual é agora, hein? Letra A. Opa. A respeito desse caso, é correto afirmar aqui. Caio, gente, ele pode ir ou não pode ir?
Pode ou não? Ele será levado, não será? Agora ele vai poder alegar alguma coisa? Um sigilo profissional ou não? Pode não, Caio, ele era advogado dele. Ele tem ou não tem um sigilo? Então, ele tem que guardar sigilo. Mas ele vai ou não vai ser chamado? Aí chegando lá ele vai poder e vai dizer assim, ó. O que é que você tem a dizer? Eu vou dizer, nada. Em razão do meu sigilo, eu não vou falar nada. Pode ou não pode fazer isso? E se a testemunha, no caso o réu, melhor dizendo, deixar, pode ou não pode falar? De acordo com o código? Pode. De acordo com o estatuto? Não. Deu pra entender? Código? Pode. Então como é que eu vou lembrar disso? O código pode. Código processual penal. Código pode. Com o estatuto, não. Podemos ir? Mediante essas informações? Letra A. Será obrigado a depor. Ele é obrigado a depor, meninos? Ele pode alegar o quê? Sigilo. Então eu já sei que tá Letra B. Será obrigado a comparecer à audiência, sim ou não? Sim, à audiência. Até porque ele não pode só dizer de longe, não. Ele tem que explanar. Tá aqui, vou comprovar que realmente eu sou o advogado dele. Então ele é ou não é obrigado a comparecer? Mas não poderá... Cadê, menino? Mas não poderá responder a nenhuma pergunta que diga respeito ao sigilo profissional, ainda que o cliente tenha autorizado a prestar depoimento. Se o cliente autorizar, de acordo com o código, é bom, né, bichinho? De acordo com o código, o estatuto, aqui é aula de processo. C. Poderá se recusar a comparecer à audiência? Não, ele tem que... D. Será obrigado a comparecer à audiência, certo ou errado? Mas não poderá responder a nenhuma pergunta que diga respeito ao sigilo profissional, salvo se o cliente autorizar a prestar o depoimento. Gabarito, letra D. Olha o que aqui diz, ó, o artigo 207. São proibidos de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, se quiserem dar o seu testemunho. De acordo com o código? Ok? Posso ir para a próxima? Que horas são, hein? Pai, nós vamos terminar no tempo bem direitinho, ó. Carla fez um seguro de vida que previa o pagamento de vultuosa indenização a seu marido. Ah, se eu fosse marido de Carla. José, caso ela viesse a falecer. Amor, tô brincando, viu? O contrato previa que o beneficiário não teria direito à indenização se causasse a morte da segurada. Carla fez um seguro no nome do marido dela. Mas se ele matasse, ele não teria de... Ok. Alguns meses depois, Carla foi encontrada morta, tendo o perito oficial, que assinou o laudo cadavérico, concluído que a causa provável foram envenenar. Em que pese o delegado não ter indiciado José, o Ministério Público concluiu que havia indícios de autoria, razão pela qual ele foi denunciado por um homicídio doloso. O juiz recebeu a denúncia e determinou a citação do réu. José negou a autoria do delito, tendo solicitado a admissão do assistente técnico e apresentado a defesa em que requeriu a sua absolução. Ele pode ou não pode nomear um assistente técnico? Pode ou não? Pode. Agora, o juiz é obrigado a ficar vinculado ao que o perito oficial disse? O juiz pode levar em consideração o que o assistente técnico disse? O juiz pode levar em consideração só o que o oficial disse? Pode. Ele pode pegar só uma parte do que o oficial disse? Pode pegar só uma parte do que o assistente disse? Pode pegar tudo que o assistente disse? Vai dizer assistente social, ó. Que o assistente disse? Pode. O parecer do assistente técnico foi no sentido de que a morte de Carla tivera causas naturais.
Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Letra A. Caso o juiz absolva José por estar provado não ser ele o autor do fato, essa decisão não impedirá que os genitores de Carla ingressem com ação civil indenizatória e obtenham o reconhecimento de sua responsabilidade civil. Meninos, tá puxando demais para parte civil. Tu acha que vai ser? A prova aqui de que é processo penal. Ok? Gente, se ele conseguir uma decisão ali favorável a ele, dizendo que ele não... Olha a questão como é bem enfática. Caso o juiz absolva por estar o quê? Provado. Como é que ele não vai ter direito lá no civil? Se tá provado que ele não matou. Beleza? B. O MP não poderia ter oferecido a denúncia sem que o delegado tivesse indiciado. Aí quer dizer que o MP só pode oferecer a denúncia se o delegado indiciar? Não, porque o delegado ele tem um ato privativo de indiciamento. Ele não é obrigado, mas se ele achar que deve, ele indicia. C. O juiz poderá fundamentar uma sentença absolutória acatando o parecer elaborado pelo assistente técnico? Pode, gente? Pode ou não? Pode ou não? Pode. Contratado por José, rejeitando as conclusões do perito oficial. Pode ou não pode? Foi o que eu falei naquela hora. O juiz fica vinculado a alguma prova? Fica ou não? Pode pegar só uma parte? Pode pegar tudo? Pode pegar metade? C, né? D. O laudo de exame cadavérico de Carla é nulo, porque a legislação processual penal determina que ele seja elaborado e assinado por 2 peritos oficiais. É errado, é um perito, ó, ou 2 não oficiais. É fácil, cara, processo penal. Não é não, bebê? Bem fácil. Se eu pudesse, eu ia fazer a prova com vocês lá. Vocês querem que eu vá? Ficar sentadinho do lado de vocês, mas não vou saber tudo, não. Só ia saber hoje, né? Penal, processo, constitucional e ética. Próxima. Que dá certo, né? Meninos, a 12ª questão vai versar sobre prisão temporária. Primeira informação que eu quero trazer para ti é que prisão temporária não está positivada no Código de Processo Penal. Ela é uma lei especial. Lei número 7.960. É C, se eu não me engano, deixa eu olhar. É, 11ª C. Né, meninos? Isso. Prisão temporária, ela só cabe na fase de inquérito. Quem é que decreta a prisão temporária? Juiz? Dei para a resposta, foi? Quem é que decreta a prisão preventiva? Juiz. Juiz pode decretar preventiva de ofício? Não. O pacote anticrime veio e mudou. Lembram? Ok. Passaram essas informações. Qual o prazo da temporária? 5. Podendo ser prorrogado por igual, desde que comprovada extrema e comprovada necessidade. Precisa de alvará de soltura para sair? Não. Bateu 5 dias? Pega o beco. Se você estiver sobre crimes hediondos ou equiparados, o prazo será de 30. Podendo ser prorrogado por mais 30. E é drogas. Entendeu? Relativamente à prisão temporária, assinale a afirmativa correta. Letra A. A prisão temporária poderá ser decretada em casos de grande repercussão pública para garantir a ordem pública. Eita, ordem pública me remete à ideia de prisão preventiva. Em crimes como roubo, estupro, com resultado de morte, homicídio qualificado. Opa, homicídio doloso. Qualificado não. Tá lá no artigo 1º, lá nas hipóteses de cabimento, tá bom? Lei número 7.960, artigo 1º. B. São requisitos para a decretação da prisão temporária a garantia da ordem pública, da ordem econômica, ou ainda a necessidade de aplicação da lei penal, conveniência da instrução crime. Isso aí são requisitos de onde? Da prisão preventiva. E nós estamos pedindo da prisão temporária. Prisão temporária só cabe na fase de inquérito.
Ok? C. A prisão temporária poderá ser requerida pelo delegado. Pode ou não pode? Pode. Pode ou não, meninos? Só que o delegado vai dizer, o termo aqui, rapaz, tá errado. O nome deveria ser representado. Representação da prisão. Se eles erram, a gente não pode errar. Infelizmente, a gente não pode. Tá? A prisão temporária poderá ser requerida pelo delegado de polícia ou pelo promotor de justiça, devendo o juiz decidir em até 24 horas dispensar a fundamentação em caso de urgência. Ah, então quer dizer que quando for caso de urgência, o juiz não vai fundamentar não a prisão? É ou não? Como é que é o trâmite? Se o delegado representa, chega para o juiz. O juiz vai dizer, Ministério Público, se manie, tudo isso deverá, depois que chega para o juiz, tem um prazo de 24 horas para ele decidir. E se for o Ministério Público requerendo a temporária, chega para o juiz. Chega ou não? O juiz manda de volta para o MP? Faz sentido. Se o próprio Ministério Público já está pedindo, ele já está dando o parecer dele, sim ou não? Sim. Lembre-se, funciona um plantão 24 horas por dia nos fóruns. Lembram? Qualquer horário podem pedir? Sim. Tô doido para sair pedindo prisão dos outros aí. D. São princípios que se aplicam ao regimento da prisão temporária, a taxatividade e a inadmissibilidade da renovação automática. Certo ou errado? Certíssimo. Primeiro, só cabe prisão temporária no rol taxativo da Lei número 7.960. Ok, meninos? Tranquilo? E além disso, ele ainda fala em inadmissibilidade de renovação automática. Renovação automática pode? Quem faz renovação automática, meu filho, é a Tinha, a Clara Vivo. Prisão temporária não faz não, tá bom? Para ter uma prisão temporária, tem que ter tesão. Inquérito, tem que ter? Então cabe, não cabe não? Cabe ou não cabe? Temporária. Inquérito. Ação penal. Ação penal tem ter? Tem ou não? Não, ação penal não tem tesão. Inquérito tem ter? Tem ou não tem? Prisão temporária tem ter? Ter com ter faz um ter? Não. Tesão não tem na ação penal. Hã? Temporária não existe na ação penal. Beleza? Lembra de tesão. Tesão. Ter com ter faz um ter? Então. Gabarito, letra D de Deus. Olha, minha Nossa Senhora, apertei aqui. Treze. Em se tratando de prisão cautelar, entendendo como sendo aquela que não decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado. Opa, sentença penal condenatória transitada em julgado é o que eu chamo de prisão pena. É correto afirmar. Letra A. A prisão temporária, não sendo prorrogada, se exaure no prazo legal, enquanto que a prisão preventiva depende de revogação judicial. Certo ou errado? Certo ou errado? Olhem para mim, todo mundo. A prisão temporária, não sendo prorrogada, se exaure no prazo legal. Como assim? Qual o prazo? 5? 1, 2, 3, 4, 5. Bateu 5 dias? Embora. Pega o... Não precisa que o juiz dê um alvará de soltura. Já entende que é 5 dias de cá. Agora, se eu tô aqui no 5º dia, no 4º dia aqui, solicitaram aqui a renovação, foi concedida, eu vou... E aí, pega mais 5. Ok? Ok ou não? Já na preventiva, qual é? Primeiro, prisão preventiva não existe um
prazo. O que é que acontece? A cada 90 dias deverá ser revisada a necessidade. Ok? Mas a prisão preventiva pode ser revogada? Pode. Pode ser revogada pelo próprio juiz de ofício. Pode ser revogada a pedido do MP, a pedido das partes. Deu para entender? Então vamos ler de novo. A prisão temporária não sendo prorrogada se exaure no prazo legal. Sim ou não? Prazo de 5 dias. Enquanto que a prisão preventiva depende de revogação judicial. Para alguém sair de uma prisão preventiva, não precisa não que o juiz revogue. Agora pode ser revogação de ofício ou API. Tá certo ou tá errado? Certo. Vocês estão percebendo que vocês sabem as questões, mas estão inseguros. Vocês são meus alunos, meu filho. Estão capacitados. Sou pouca apostando, sou muita. Não olhe pro relógio, não. Tá perto. O período da prisão cautelar não pode ser considerado para fins de cumprimento da pena definitiva. Ave Maria, meu amigo. E fica como? Vamos abater as contas, vamos? Vamos, ali paguei antecipado, meu amigo. Deu certo? C. A prisão temporária só pode ser decretada após a sentença condenatória e dura até o julgamento da apelação. Prisão, menina, ele extrapolou, viu? Prisão temporária cabe aonde? Ele extrapolou essa daí, viu? D. A prisão preventiva não pode substituir a prisão em flagrante delito. Pode não, gente? Pode ou não pode? Então tá errado. Por quê? Porque vai fazer o quê? Que vai converter. 14, com base em termos circunstanciados relativos à descrição dos crimes de resistência, desobediência e desacato, o promotor de justiça ofereceu uma denúncia apenas em relação ao crime de desacato, junto a uma das varas do Juizado Especial Criminal de Brasília, e promoveu o arquivamento em relação aos demais crimes. Parou. Quando ele promove arquivamento é porque não estava aqui levando em consideração o pacote com o pacote anticrime, quem arquiva é o Ministério, tendo ainda uma instância revisora. Se perguntar de acordo com o STF, quem arquiva é o juiz. Ao receber a denúncia, o juiz proferiu uma decisão pautada no declínio da competência para uma das varas criminais comuns de Brasília, tendo o juízo, ao receber os autos, suscitado um conflito negativo de competência. Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Letra A. Dada a tipificação apresentada na peça acusatória, a competência será do juízo suscitado. Gente, o que é o juízo suscitado? Se tu der uma olhadinha aí pra gente, vai dizer que é o conflito negativo, conflito positivo. O que é o juízo suscitado? Clic, clic. Tá na dúvida? Marca uma bolinha. Marcou? Eu vou dizer logo a resposta. A resposta é a letra A, mas marquei a bolinha, já que você tá na dúvida, tá? Letra B. Vai dizer que é competente o juízo suscitante, considerando o somatório das penas dos crimes descritos nos termos do circunstanciado. Gente. É errado, porque se a gente der uma olhadinha, não vai analisar a soma das penas. Porque ela tá certa, né? C. Os autos devem tramitar perante a vara criminal comum, dada a manifesta discordância do magistrado do juizado especial ao receber a denúncia. Aí quer dizer que é só ele não querer e acabou? Não. Tem que analisar realmente as condições. D. O juízo suscitante deveria ter procedido conforme os ditames do disposto no artigo 28 do CPP. Parou. Cuidado com o artigo 28 do CPP, porque nós temos também o artigo 28A. E no 28A, menino, ele vai falar do ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Lá, para que exista um acordo de não persecução penal, existem uns requisitos que devem ser seguidos. Como primeiro, confessar formalmente. Segundo, não pode ter existido uma violência ou grave ameaça. São alguns requisitos, tá bom? A competência vai ser do juiz no suscitado. Por quê, professor? Porque ele está suscitando aquele conflito de competência negativo. Ok? É a última, é agora? 15,
Com relação... Cadê, meu Deus? Com relação à insanidade... Minha Nossa Senhora. Com relação a... Valeu, tá passando aqui. Pronto. Com relação à insanidade mental, perdimento de bens, sequestro de bens, provas e incidente de falsidade, assinale a opção correta. A. Na sentença penal condenatória, o juiz poderá decretar o perdimento de bens apreendidos e empregados na prática do crime de sonegação tributária e destiná-los à União, que, incorporando-os ao seu patrimônio, poderá usufruí-los, aliená-los em leilão judicial ou doá-los aos entes federados. Gente, cuidado! Não é que ele vai perder isso daí, ele só vai perder desde que sejam adquiridos de bens e vistos. Lembram? Você adquiriu um Camaro em bem decorrência do tráfico. Aquilo ali vai continuar seu? B. Considerar-se-á prova ilícita por derivação aquela colhida por meio de interceptação telefônica autorizada por juiz competente? Ilícita por derivação? Não. Seria aquela que o juiz não autoriza. Lembra que a gente deu exatamente o mesmo exemplo? C. No curso da ação penal privada, é proibido ao juiz instaurar de ofício um incidente de falsidade documental. Haja vista que o direito nele é contido é de natureza disponível, reservando-se ao querelado ou ao MP requerer a sua instauração. Ei, o MP vai requerer instauração nos casos de crime de ação penal privada? Ele vai requerer instauração desde que seja um crime de ação penal pública. Não. Pode ser que seja condicionado. Aí ele poderá intervir. Certo? Agora, o MP dá seguimento à instauração, pode ser que seja o caso de incondicionada. Vale, mas qual é o item? Ah, não, a gente ainda tem a D, né? Caberá recurso de apelação interposto no prazo de 5 dias. Gente, a apelação são quantos dias? 5 ou não? Lembra, tanto reze quanto apelação. O que vai mudar são as RA, que uns são 2, outros são 8. Contra a decisão que indefere o pedido de sequestro requerido pelo MP, por se tratar de decisão judicial com força definitiva. Decisões com força de definitiva, cabe ou não cabe apelação? Sim ou não? É igual a sua mãe que diz que você não vai pra festa, aí você apela pra ela, porque aquilo não é uma decisão definitiva, terminativa, ou com força de definitiva. Mas vocês não tem jeito, não. Quando eu tô no último item... Caberá, então, recurso de apelar. Gabarito, então, letra D de Deus está te ajudando. D de Deus está te aprovando. Tudo bem, meninos? Gostaria de agradecer mais uma vez a vocês, tá? Fico muito feliz em ter a chance de estar aqui com vocês. Já estive sentado aí com vocês. E eu digo, vale muito a pena. Eu não era ninguém, não, mas eu era menos do que eu sou. Eu não sou ninguém hoje, não, mas eu era menos do que eu era hoje. Entenda, a gente não é o que a gente tem, não. Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, muitas pessoas julgam a gente pelo que a gente tem. Certo? Tem pessoas mais competentes que não conseguiram ainda tirar a OAB porque ficam nervosas. E outras pessoas que não têm tanta competência e conseguiram tirar a OAB porque conseguem se manter leves. Tá bom? Vou dar só um exemplo para vocês. Última coisa. Eu, Sinfrônio, na época que eu fiz meu OAB, sabe quantas questões eu fiz? Quase fechei a prova. Eram 80 questões. Era não, são, né? Eu acertei, sabe quantas? 41. Sou um ruim profissional? Demonstra a minha qualidade? Sabe quanto eu tirei na minha segunda fase? 6,1. E eu não me troco por certos que tiraram 9, 10. Certo? Então sentem,